Oi, gente. Pode ser que finalmente Bolsonaro e seus aliados sejam responsabilizados pelos crimes na pandemia. Eu vou confessar para vocês, esses crimes eu já estava achando que eles não seriam responsabilizados. Eu já estava bastante pessimista. Mas, para minha alegria e surpresa, o Gilmar Mendes cobrou manifestação da Procuradoria-Geral sobre supostas irregularidades do governo Bolsonaro durante a pandemia. E eu vou trazer mais detalhes para vocês, mas basicamente, agora que o Procurador-Geral da República foi alterado, não é mais o Augusto Engavetador Aras, é o Paulo Gonet, que foi inclusive garantido pelo Gilmar Mendes e pelo Alexandre de Moraes, ou seja, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes foram os que defenderam a indicação do Paulo Gonet, né? O Gilmar Mendes agora pressiona para que Bolsonaro e os outros bolsonaristas, aí estamos falando de Pazuello, Weingarten, outros, vamos chegar lá, vou dizer o nome de todo mundo, outros sejam responsabilizados pelos seus crimes durante a pandemia. Vamos lembrar que durante a pandemia eles falaram mal de vacina, foram contra as medidas de distanciamento social. Eu denunciei tudo isso no canal durante a pandemia, né? Tudo isso que tinha todas as evidências de que isso significava crimes sanitários, né? Mas, em geral, as autoridades brasileiras ignoraram. Isso, inclusive, não está tão detalhado no roteiro da Polícia Federal para fechar as investigações contra Bolsonaro, que vazou e que apareceu na coluna do Aguirre Talento, né? Esse roteiro dá mais ênfase à tentativa de golpe de Estado, crime das joias, milícias digitais. Tem lá um ponto no roteiro da Polícia Federal sobre fake news durante a pandemia, mas não é a ênfase do relatório do roteiro da Polícia Federal para fechar as investigações e também encaminhar para o Paulo Gonet. Então eu vou falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Quero lembrar vocês também que hoje, às 3 horas da tarde, eu vou ter a presença no meu canal para um diálogo do professor Ronaldo Ribeiro Jacobina, que escreveu esse livro sobre Juliano Moreira, e nós vamos falar sobre Juliano Moreira, que é talvez o maior psiquiatra da história do Brasil, não é? E um dos grandes intelectuais brasileiros do século XX. Então, convido vocês para essa live, esse diálogo com o professor titular Ronaldo Ribeiro Jacobina. Enfim, e tem uma surpresa na live que vocês vão ter que assistir, vai estar mais para o final da live. Agora, o roteiro eu já falei sobre isso, né? O tal do roteiro da Polícia Federal, mas o que é importante agora é o seguinte, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou que, mais uma vez, que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a investigação de supostas irregularidades e omissões envolvendo integrantes do governo Bolsonaro durante a gestão da pandemia da Covid. Ou seja, não é só o Bolsonaro. E é importante dizer isso para vocês. O Gilmar Mendes fez isso agora, tudo leva a crer, porque é o Paulo Gonet. Porque se fosse o Augusto Aras, se ele estivesse encaminhando isso, provavelmente não ia dar em nada, né? Em julho, Mendes anulou uma decisão da Justiça Federal em Brasília que arquivou parcialmente essa apuração e fixou que a PGR, a partir do relatório produzido pela Polícia Federal, reavaliasse se há indício de crime nas condutas de... E aqui vem todo mundo que pode ser indiciado. Que pode ser, e na opinião do Gilmar Mendes, me parece clara, devem ser indiciados. Devem ser responsabilizados por crimes. São eles: Jair Bolsonaro, ex-presidente; Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde; o coronel Antônio Elcio Franco Filho, o ex-número 2 do Ministério; Maia Pinheiro, ex-secretário de Gestão de Trabalho e da Educação e Saúde; Mauro Luiz Ribeiro, do Conselho Federal de Medicina. Esse aqui tem a ver com aquelas atitudes do Bolsonaro em relação a kit Covid, tratamento precoce, coisas muito questionáveis. Mas vamos lá. Fábio Weingarten, ex-secretário de Comunicação da Presidência da República. No fim de setembro, a então Procuradora-Geral da República, Lindora Araújo, enviou um parecer defendendo que tivesse continuidade à apuração envolvendo Weingarten por prevaricação na epidemia, né, com resultado de mortes de pessoas, né? A PGR considerou que há indícios de uma suposta omissão
do ex-secretário em informar a população sobre medidas para diminuir as chances de contrair Covid. O Brasil não pode parar, todo mundo lembra. O Brasil não pode parar e aquela campanha era a ideia de as pessoas se arriscarem, né, irem para o local de trabalho, mesmo no auge da pandemia. Uma suposta ideia da imunidade de rebanho. Vocês lembram disso? A ideia de que se o povo contraísse, o povo jovem e contraísse e não tivesse os sintomas mais graves, eles teriam imunidade e isso iria proteger a população em geral. O problema é que as pessoas podem contrair Covid múltiplas vezes, porque o vírus passa por mutações, né? E a imunidade natural não é necessariamente, as evidências estão aí, não é tão boa quanto a imunidade dada pelas vacinas. As vacinas são muito melhores para proteger as pessoas do que a imunidade natural. Já existem evidências científicas disso, né? E ele falar isso, e o governo ter defendido isso, sem ter as evidências científicas, é uma desconsideração com a vida dos outros. Em especial, uma desconsideração com a vida da classe trabalhadora, porque quem estava mais se expondo não eram os ricos. Eram os pobres e a classe trabalhadora. Mas, enfim. O ministro entendeu que é preciso que a Procuradoria se manifeste novamente de forma conclusiva e detalhada sobre a situação de cada um dos citados nos fatos. E olha, isso vai permitir a gente ver como é que o Gonê vai se posicionar, se ele vai poupar alguém aqui, se ele vai poupar o Bolsonaro ou não. Porque existem muitas suspeitas e dúvidas sobre esse indicado do Lula, o Paulo Gonê, né? Agora, a conduta dos integrantes será analisada pelo novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonê. Não há prazo para isso. É isso. Ele vai avaliar. As investigações começaram a partir das conclusões feitas na CPI da Covid. São apontados crimes como epidemia com resultado de morte, emprego irregular de verba pública, prevaricação e comunicação falsa de crime. Todos esses crimes estão na CPI da Covid. E isso virou notícia em tudo quanto é lugar. Ó. Gilmar manda nova gestão da PGR reavaliar a omissão de Bolsonaro. Gilmar determina que a PGR reavalie. Isso está em todos os lugares. Eu, sendo bem sincero com vocês, eu já estava assim... Eu tenho uma expectativa de Bolsonaro responder pelos crimes contra a democracia e as joias. Mas eu estava com pouca esperança de que Bolsonaro respondesse pelos crimes durante a pandemia. Crimes esses que as evidências são bastante contundentes. Mas o Gilmar Mendes reencaminhou isso. Parabéns a ele, não é? Para que isso seja reavaliado. E agora nós vamos ver como é que o Paulo Gonê vai se posicionar em relação a isso. Se ele for, como foi fiado pelo Alexandre de Moraes, pelo Gilmar Mendes, e teve uma conversa com Lula, né? E ele seguir as evidências, ele olhar para as evidências e entender que elas são realmente importantes, ele tem que indicar que todos aqueles ali que a gente citou sejam indiciados por crimes durante a pandemia. Porque as evidências, ao meu ver, são claras. São claras em relação a isso. E seria muito importante para o Brasil, que perdeu mais de 700 mil vidas, muitas delas evitáveis durante a pandemia, que essas pessoas sejam finalmente responsabilizadas. Eu realmente defendo isso com unhas e dentes. Né? Torço para que isso finalmente aconteça no Brasil. E não é tema da nossa live, né? Mas o professor Ronaldo Ribeiro Jacobina é médico, né? E tem denunciado também esses autoridades e profissionais da área de saúde que foram negligentes e que divulgaram notícias falsas durante a pandemia. Ele pode até comentar brevemente sobre isso na live que nós vamos fazer hoje às 3 horas da tarde. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha e assista a live às 3 horas, que no final da live tem uma surpresa, a gente fala com vocês sobre isso. Um abração, gente. Tchau, tchau.